Eu consigo administrar o meu pecado sem perder a presença de Deus. Parece loucura quando a gente coloca isso em palavras, e eu sei que muitos cristãos não teriam coragem de dizer isso em voz alta. Eu também nunca disse, mas eu vivi por muito tempo como se eu acreditasse nisso. No último episódio, eu contei pra vocês sobre ter entrado em jogo desigual. Só que a partir disso aconteceu várias coisas na minha vida, na minha história. E uma parte dela foi tentar administrar o meu pecado estando dentro da igreja. O meu pecado tinha nome. Eu vivia intimidade fora da vontade de Deus e mesmo assim eu tentava permanecer em comunhão com a igreja, com Cristo, com a fé e etc. É muito doido porque eu acreditava que era possível eu sustentar esse pecado sem falar pra ninguém e mesmo assim continuar na presença de Deus e continuar com as minhas atividades normais na igreja, na fé. Entenda uma coisa, o pecado, ele raramente nos afasta de Deus de uma vez, rápido, de um dia para o outro. Antes disso, ele nos convence e Satanás usa artimanhas e armadilhas de que é possível você administrar algo que Deus já deixou bem claro que é para nós abandonar. É assim que a gente negocia as nossas convicções, achando que elas não vão atrapalhar a nossa jornada, a nossa história. Mas vai. Sabe uma consequência do pecado que eu fui entender depois de passar por momentos horríveis da minha vida, que o pecado ele é atrativo, ele faz nós amarmos o pecado momentaneamente, mas além disso, muitas vezes o pecado faz nos odiar a nós mesmos. Talvez quem não conhece a Cristo não entenda sobre o que eu estou falando. Mas quem já teve contato com a palavra de Deus, quem já teve contato com o evangelho, quem já se deparou com o amor de Deus, sabe exatamente do que eu estou falando. O maior peso para mim não era só saber que eu estava em pecado, em desobediência. O maior peso e a maior culpa para mim é saber que eu estava desagradando Deus, que tinha me resgatado, que tinha me dado uma nova vida, uma nova esperança, uma nova expectativa. Eu tinha entendido que Cristo era o Salvador da minha vida. Tinha entendido o amor de Deus, o sacrifício de Cristo e saber que eu estava em desobediência, fazendo algo que não agradava a Deus. Depois que aquele momento passava, quando eu deitava minha cabeça num travesseiro, o sentimento de culpa me consumia por inteira, porque eu sabia que o que eu estava fazendo a cada dia mais me afastava da presença. Então, você tentar conciliar o pecado dentro da igreja sem falar para ninguém, achar que você pode administrar tudo sozinho, é você ouvir uma pregação e saber que Deus continua falando com você, é você pegar a palavra de Deus e aquilo te confrontar de uma forma que te constrange absurdamente, para levantar as minhas mãos em um louvor e adorar a Jesus e ao mesmo tempo sentir a acusação de que eu não deveria estar adorando, de que eu não deveria estar naquele lugar, porque na verdade eu era uma pecadora e não merecia estar ali. A misericórdia de Deus era tão grande, a tua graça é tão maravilhosa, que eu ainda tinha um convencimento de que o que eu estava fazendo era errado. Mas o que Satanás faz é usar essa convicção contra nós. Existe uma diferença gigantesca entre convicção e condenação. A convicção nos conduz ao arrependimento e a condenação nos conduz ao afastamento. Quando Deus diz volte, ainda há esperança para você. Satanás diz ao contrário, não retorne. Agora é tarde demais. Não tem espaço para você. Você não é digna. Então, quando a gente não fala para ninguém, quando a gente tenta vencer as nossas batalhas sozinhos, a gente começa a dar ouvido à segunda voz e acaba se esquecendo completamente do sacrifício de Cristo, do amor de Deus, da sua graça, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos e damos ouvidos às acusações, a mentiras, a enganos
e vamos nos afastando ainda mais. E aí que entra a vergonha. Eu sentia muita vergonha de quem eu era e quem eu estava me tornando. Como eu falei, eu comecei a odiar quem eu era. Mesmo não conseguindo sair daquele lugar, eu sabia o que eu estava fazendo e eu me odiava, literalmente. Então eu não conseguia conversar com amigos na fé, com a liderança que eu tinha na época. Você acha mesmo que eu teria coragem de expor um pecado e pedir oração para vencer esse pecado? Não. Naquela época eu não tinha maturidade o suficiente e eu não fiz isso. Você não confessa aquilo que você está vivendo e você acaba se isolando. Hoje eu entendo porque a Bíblia fala para nós caminharmos na luz, porque o pecado ele cresce no esconderijo. O pecado ele cresce quando você se afasta, quando você se isola. E olha, eu vou te falar uma coisa que o inimigo tem feito muito, que é, ele não precisa te afastar da igreja. Ele não precisa te tirar da comunhão da igreja. Ele quer que você continue pecando estando lá. Porque um cristão sem ajuda, sem confissão, sem comunhão, é muito mais vulnerável do que um cristão que luta contra o seu pecado. Se a gente voltar para Gênesis, na queda, Adão e Eva, quando eles pecaram, o que eles fizeram? Eles não foram correndo para Deus, né? Nossa, pecamos, fizemos algo errado, fizemos algo que não era para termos feito, que o Senhor falou para nós não fazermos. Eles se esconderam. O pecado, ele produz esconderijos. E aí, o que Deus faz naquele momento? E continua fazendo, e continua nos perguntando: onde você está? Não porque ele não saiba onde nós estamos, é porque Deus ainda continua chamando pecadores para sair fora dos seus esconderijos. Eu vou te falar, eu vou abrir meu coração para você. Eu me odiava tanto, 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 porque eu sabia que eu estava longe da presença de Deus a cada dia mais, porque eu sentia que Deus se entristecia com aquilo que eu estava fazendo, que eu estava cada dia mais longe do meu propósito. Eu me odiava ao ponto de me machucar, porque eu precisava sentir uma dor maior do que a dor que eu sentia na minha alma de estar longe de Cristo. E eu só não consegui vencer os meus pecados porque eu não me coloquei nessa posição de preciso de ajuda, preciso de oração, de me expor. Eu não tinha ali, talvez, pessoas que eu confiasse o suficiente para fazer isso, mas eu preciso te falar que na caminhada cristã isso é necessário. Isso está na palavra de Deus. Você não precisa enfrentar o seu pecado sozinho. Você não precisa achar que você é o grande herói da sua própria vida quando o Senhor nos coloca pessoas para caminharmos juntos na fé. É para isso que devemos estar juntos de pessoas que são maduras na fé, que nós podemos confiar, que nós podemos confessar os nossos pecados para essas pessoas, para que nós podemos vencer. Então tenha isso na sua mente, que todos nós somos errantes, somos pecadores, estamos suscetíveis ao pecado, afinal, nós somos corrompidos, mas nós podemos vencer os nossos pecados. Se nós colocarmos diante de Deus, obviamente, no nosso particular, mas se sim, nós confessarmos aos nossos irmãos e pedir ajuda a eles, e não se esconder, não se isolar, não se odiar, se martirizar. Você não precisa fazer isso. Você não precisa achar que você precisa sofrer pelo pecado que você cometeu ou pelo pecado que você está cometendo. Cristo já sofreu por você na cruz e ele já venceu isso por você. O que você precisa vencer é o pecado. E às vezes é através de pessoas, é através de uma ajuda que nós conseguimos sair desse lugar. Então, não se isole. Se existe arrependimento no seu coração, não fuja da presença de Deus. Corra para Cristo. Corra para os pés de Jesus. Satanás usa acusações para você, dizendo para você se esconder, que você é uma vergonha. O evangelho é completamente ao contrário disso. A palavra de Deus convida você a voltar. Deus convida você voltar. Não existe um pecado confessado, um arrependimento verdadeiro que a graça de Deus não possa alcançar.
Muito obrigada por se sentar comigo e eu espero do fundo do meu coração que o próximo banquete seja entre você e ele.